1 aos Coríntios, capítulo de número 12. A gente está no meio de uma série de mensagens sobre os dons do Espírito. Falando com Deus ontem sobre... eu estou feliz porque eu tenho estudado o assunto e é interessante como a gente começa a ter algumas experiências novas com Deus, agora também lendo alguns livros e ouvindo algumas coisas, a gente percebe que há muita coisa esquisita também na internet, tem muito livro. Ontem caiu na minha mão um livro que eu comecei a ler, achei interessante, sobre dons do Espírito, não conheço o autor, e ele começou fazendo essa subdivisão que o missionário fez em 3 categorias de 3, vamos lembrar, vamos mostrar aquela imagem da divisão dos 3, são 9 os dons de 1 aos Coríntios 12, amém, pessoal? Para você que está começando agora, está aqui essa subdivisão. Nós, para efeito didático, para efeito de ministração, a gente tem dividido, inclusive está disponível no aplicativo nosso, no esboço, você não precisa nem se preocupar em decorar, porque está aí, se você tem um aplicativo nosso, está no esboço para você conferir. Então, nós dividimos os 9 dons do Espírito em 3 grupos de 3. O primeiro grupo, dons de falar. O segundo grupo, dons de saber. E o terceiro grupo, dons de fazer. Quando eu vi o missionário, há muitos anos atrás, o nosso missionário fazendo essa divisão, eu gamei, amei, segurei isso para mim, porque eu entendo que de forma, didaticamente falando, é muito mais fácil você compreender que você pode pegar esses 3 grupos de 3, para dar os 9 dons, e você vai perceber que o primeiro grupo age no falar. Uma pessoa fala sobrenaturalmente, ela fala sendo usada pelo Espírito de Deus. No segundo grupo, ela sabe pelo Espírito de Deus. O terceiro grupo, ela faz pelo Espírito de Deus. Amém, pessoal? Nós estamos no primeiro grupo. Não está necessariamente na Bíblia nessa ordem. A gente vai ler o texto, a gente vai perceber isso. Mas eu dividi assim para ficar um pouco mais claro. Minha missão, recebida por Deus, pelo próprio Espírito Santo, não é complicar, é simplificar. Então, se você tem uma luz maior do que a minha no assunto, já estudou, tem profundidade nisso, então um pouquinho de paciência com o pastor, porque eu quero trazer o básico, eu quero trazer facilidade para o tema, que na minha visão não é tão simples, não é tão fácil. Ao longo de toda a Bíblia, eu percebo que muitos escritores acabam até se confundindo com algumas operações, e eu confesso que às vezes fica um tanto confuso se você não souber separar as coisas. Por exemplo, o texto fala nos dons de fazer sobre dons, o dom da fé. Então aí a pessoa lê e entende que o dom da fé, tem muito escritor que coloca ele no mesmo nível da fé de Romanos 10:17. Eu entendo que são coisas distintas. Existe a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, e quando você recebe a palavra de Deus, você tem fé para alcançar alguma coisa, para vencer uma situação na sua vida. Mas aqui nós não estamos falando da fé que vem pelo ouvir a palavra, nós estamos falando da fé que vem pelo Espírito de Deus na sua vida. Tudo isso aqui é dom, é um gift, é um presente que o Espírito Santo dá. Então, a gente está falando de um outro nível de fé. Você consegue entender isso? Olha embaixo da fé, curar. Aqui é um dom do Espírito, e esse está no plural. Dons de curar, diz o texto em 1 Coríntios 12. Quer dizer que existem dons de cura. Mas Marcos 16 diz: sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Colocarão, imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Em Tiago, no capítulo 5, no verso 14, a Bíblia nos orienta, inclusive, a ungir o enfermo com óleo e orar sobre ele. Eu entendo que a oração sobre ele é em posição de mãos, orando a oração da fé. Uma vez feita a oração da fé, o Senhor curará o doente, e se ele tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5,14 em diante. Mas aí nós estamos falando de uma cura de enfermos, eu não vou dizer que normal, porque tudo que Deus faz é maravilhoso, amém, pessoal? Mas nós estamos falando de um outro nível de operação de cura, quer dizer que eu não preciso
ter o dom de curar para poder ser usado por Deus para orar por alguém e esse alguém ser curado. Aqui nós estamos falando de uma operação de dons do Espírito. É um outro nível. Você percebe então que se você não tomar cuidado e ler a Bíblia, você vai pegar tudo que é texto de cura e joga dentro do balde. De cura, dom de cura. E aí você vai cometer um equívoco, que é o que muita gente faz com o dom de línguas. Eu acho que é o que mais confundido. A gente começou semana passada falando sobre o dom de língua e dando uma direção, um entendimento sobre a diferença que é o dom de língua estranha, você falar em língua estranha, e o dom da variedade de línguas, que é quando há uma interpretação e a igreja é edificada, e a língua estranha como um sinal para aquele que é incrédulo, como em Atos 2, quando as pessoas foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, línguas que os outros povos, idiomas que eles não tinham aprendido, mas eles falavam em outros idiomas, a ponto de quem não acreditava ficou maravilhado porque viu Deus naquela manifestação. Então existe manifestação assim, mas aí tem gente que acha que é só assim que a manifestação se dá e despreza a língua estranha, dizendo: esse povo é doido porque fala de uma coisa que não entende. Mas por quê? Porque confunde e põe tudo dentro do mesmo balde. Vocês estão entendendo, irmãos? 1 aos Coríntios, então, no capítulo de número 12, vamos dar uma lida no texto, acerca dos dons espirituais. Olha que é isso, hein, irmãos? Poxa vida, hein? Quem manda você não casar bem, né? Obrigado, viu, varô? Que Deus te recompense, viu? 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios, depois a gente corta, né? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 1, diz assim: acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Foi até a primeira mensagem que eu preguei sobre o perigo da ignorância, depois vale a pena você conferir. Vós bem sabeis que eram gentios, levados pelos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. O que é anátema? Maldito, coisa amaldiçoada. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Tem gente até que já usou esse texto para justificar a diversidade de igreja, de denominação. Eu respeito todo o entendimento que vem de cada pessoa, mas eu entendo que não é o que está escrito aqui. Eu entendo que mesmo dentro de uma igreja existe diversidade de ministério, porque uma pessoa é mais usada na palavra, outra é na oração, outra na intercessão, outra no louvor, outra no ministério infantil, outro é usado nos casais. São ministérios diferentes dentro de um corpo, de um mesmo corpo. Amém? Pelo menos é o que está dizendo aqui. Aí a gente continua. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 6. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Essa foi a segunda mensagem da série. A gente fala sobre a utilidade dos dons. Essa é uma peneira que eu repito, faço questão, escuta essa mensagem. Toda vez que alguém chegar para você dizendo: assim diz o Senhor manda te dizer, Deus está revelando, o Senhor está falando para você fazer isso, aquilo, outro, você pega essa peneira da utilidade e passa o que a pessoa te disse por essa peneira. Qual é a peneira? Qual é a pergunta que você tem que fazer quando você estiver diante de uma possível manifestação de um dom do Espírito? A pergunta é: qual é a utilidade disso? Para que isso? Para que isso? Tudo que Deus faz para o que for útil. Tudo que Deus faz tem propósito. Tudo que Deus faz tem um porquê. Amém, pessoal? Até contei para vocês o exemplo daquela irmã que parava o tempo lá na igreja por onde eu passei. E não tem propósito uma coisa dessa, tá? Aí, versículo de número 7, a manifestação é dada a cada um para o que for útil, passamos por isso. Aí vem a lista dos dons. Vamos ler? Versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada
a palavra de sabedoria. Você percebe, então, que não está necessariamente em ordem. Eu é que, junto com a ajuda do missionário, peguei esses três aí e fiz essa divisão para a gente enxergar isso melhor. Há outro, pelo mesmo Espírito, palavra da ciência, ou do conhecimento, dependendo da sua versão. Há outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, está no plural. Há outro, a operação de maravilhas. Há outro, a profecia, os profetas. Há outro, o dom de discernir os espíritos. Há outro, a variedade de línguas. E há outro, a interpretação das línguas. E aqui estão os 9. Aí vamos ler o 11. O 11 diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Você pode dizer glória a Deus por isso? Hoje, vamos voltar para aquela divisão dos 3 dons lá. O meu plano hoje, Espírito Santo, o Senhor que manda nesse lugar, mas o meu plano hoje é resolver o item 1 com vocês, falar aqui sobre os dons de falar, sobrenaturalmente. Semana passada, nós gastamos o culto inteirinho falando de línguas estranhas, o dom da variedade de línguas. Importante você que não pegou isso, dar uma olhada, uma ouvida nesse dom, nesse culto que foi ministrado na semana passada, de variedade de línguas. Hoje nós vamos pegar esses dons de falar e completar isso, saindo das línguas, porque os 3, como estão ligados a uma fala sobrenatural, você acaba identificando os 3, parece que eles andam de mãos dadas. Falar sobrenaturalmente, que são estes 3: variedade de línguas, interpretação das línguas e a profecia. Amém? De novo, variedade de línguas, interpretação das línguas e a profecia. A variedade de línguas, a gente, como falou bastante no culto passado, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, qualquer coisa você acompanha no aplicativo aí, que dá certo. Versículo 1. Você vai ver que os 3 acabam se misturando aqui, como eu disse, andando de mãos dadas, então por isso eu penso que é mais fácil a gente falar dos 3 assim juntos. Como eu já gastei um bom tempo nas línguas estranhas, eu vou dar uma passada por cima disso e nós vamos gastar um tempo maior hoje na profecia. Porque tem uma profetada por aí que merece a nossa atenção. Amém, gente? Merece a nossa atenção, o nosso cuidado, o nosso confronto à luz das Escrituras. 1 Coríntios 14, versículo 1, diz assim: segui o amor e procurai com zelo, com temor, com cuidado, os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então o texto está dizendo que nós precisamos seguir com cautela, com zelo, com cuidado, buscar a manifestação dos dons, mas há uma preferência pelo dom de profetizar. Aí alguém vai dizer, por quê? Porque esse dom é maior, esse dom é melhor, esse dom isso, esse dom aquilo. Não. Olha o versículo 2, ele vai explicar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, mas sim a Deus. Vou parar um pouquinho aqui, porque essa informação é importante. Mesmo a gente tendo passado por isso, quero lembrar a você que existe a variedade de línguas, que é um dom do Espírito Santo, e quando você está sendo usado debaixo dessa manifestação, pode haver até interpretação para que a igreja receba edificação, a gente vai ver isso. Você pode falar, inclusive, num idioma que você nunca estudou, como um sinal para uma pessoa que é descrente acreditar, mas isso é diferente da manifestação da língua estranha. Na língua estranha, você não está falando para edificar alguém, um grupo ou uma igreja. Na língua estranha, você se
edifica. Quando você fala língua estranha, você se edifica. Porque você não fala aos homens, você fala a Deus. Então aqui quebra aquela ideia de que manifestação de línguas estranhas é só quando você fala um idioma que você não aprendeu. Não, a Bíblia está bem clara que existe a manifestação da língua estranha, e quando você fala língua estranha, você não está falando com o homem, você está falando com Deus, porque ninguém entende. Então, você não está falando francês, você não está falando inglês, você não está falando grego, você não está falando uma língua que homem entende, você está falando uma língua do Senhor, é a língua estranha. Então, é outra manifestação para você se edificar. Depois você tem que pegar a mensagem do domingo passado, que eu falo melhor sobre isso aqui. Mas eu estou voltando nesse assunto, porque olha o versículo 2, vamos de novo. O que fala a língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala de mistérios. Não é da conta de ninguém. Por que ninguém entende? A não ser que alguém interprete, né? Por que ninguém entende? Porque não é da conta de ninguém. Você está falando com Deus, você está se edificando. Essa é a língua estranha. 3, mas o que profetiza, esse sim, fala aos homens. Para quê? Para edificação, exortação e consolação. Depois eu vou voltar nesse texto, tá? Versículo 4. O que fala a língua estranha, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Versículo 5. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Por quê? Porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha. Por quê? A não ser, de novo, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, se não há interpretação da língua estranha, a profecia é maior, profetizar é melhor. Por quê? Porque quando eu profetizo, as pessoas estão sendo edificadas, elas estão entendendo o que está sendo feito. Eu até domingo passado brinquei com vocês dizendo o seguinte: imagina só, chegar aqui agora e dizer, gente, sejam bem-vindos, bom dia, é o nosso culto de domingo de manhã, vamos começar o nosso culto. Aí eu começo, lá, faço o culto todo em língua estranha. Lá, a gente fica 2 horas aqui, eu ainda acredito que vai ter gente que vai sair da igreja dizendo, hoje foi fogo, o negócio foi fogo de Deus, foi unção pura. E o que você entendeu? Nada. Porque quando se fala língua estranha, você não está falando com as pessoas, você está falando com Deus. Quem entende língua estranha é Deus. A não ser que alguém tenha o dom da interpretação. Porque se tiver interpretação, aí a profecia não é maior do que o dom de línguas. Aí o dom de línguas, com interpretação, ele fica no mesmo nível da profecia. Quem está entendendo isso, diga amém. Isso é importante você entender. O apóstolo Paulo, ele é claro em dizer, quer dar preferência para um dom? Dê preferência para o dom da profecia. Porque é melhor. Não, simplesmente porque quando você profetiza, a igreja entende. E é melhor que todo mundo entende, porque todo mundo vai ser edificado. Agora, quando você fala língua estranha, você só é edificado, a não ser que alguém esteja interpretando para todo mundo entender, e aí todo mundo vai ser edificado. Tudo bem até aqui? Por isso, para mim, está fácil. A questão das línguas, nós passamos por ela, entendemos no domingo passado, variedade de línguas como um dom do Espírito, e a interpretação, que é o segundo, para mim também não tem muito o que você falar da interpretação, porque é o único dom que só se justifica se tiver a manifestação do primeiro, a língua estranha, a variedade de língua. Se tiver alguém falando em língua estranha, aí vai ser útil o dom da interpretação de línguas, mas o dom da interpretação de línguas sozinho, você nunca vai ver em operação. Quem está entendendo isso, diga amém.
O dom de línguas anda de mãos dadas com o dom da interpretação de línguas. E o que é interpretar línguas? É traduzir. Agora, por favor, a tradução não é aquele negócio assim, quer dizer que irapapá significa isso. Não é isso, é tradução. Amém, pessoal? Não é nesse nível a tradução. É alguém sendo usado, falando em outras línguas, e ao mesmo tempo, debaixo de uma unção do Espírito Santo, a pessoa vai falando o que é que o Espírito Santo está ministrando para a igreja. Isso é a variedade de línguas. Vencido esses dois primeiros de fala, vem a profecia, para fechar os dons de fala. Aqui a gente merece um tempinho, merece um tempo de qualidade. Eu vou ler de novo 1 Coríntios 14, só que eu vou ler o versículo de número 3. Olha o que diz o 3. Há um propósito na profecia. Você pode ler comigo? 1 Coríntios 14, 3. Mas, o que profetiza fala aos homens. Para quê? Para edificação, exortação e consolação. Então, existe um mistério, uma conversa. Você presta bem atenção aqui que eu vou ministrando, deixa o telão para lá. Mas existe muita confusão na profecia com a palavra revelação. Não, fulano me revelou, Deus me revelou, e Deus mandou te falar, e Deus assim diz, o Senhor Deus. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas isso não existe? Existe. Mas eu entendo que em um outro campo, em um saber, o dom da revelação, que assim a igreja fala, os crentes conhecem como revelação, não está no grupo do falar poderosamente, está no grupo do saber poderosamente. Revelar é Deus te mostrar, então você fica sabendo de algo que ninguém sabe. Deus te mostrou, te revelou. Isso é a palavra de conhecimento, ou a palavra da ciência, no sentido de saber. Ciência que é saber. É quando eu olho para você e Deus me mostrou alguma coisa acerca de você. Eu sei de algo na sua vida, ninguém me contou, Deus me revelou, então eu tenho uma sabedoria, uma ciência de algo sobrenatural sobre você. Você consegue entender isso? Diferente da profecia. Porque o que é profetizar? Profetizar é você falar em nome de outro. No nosso caso, como a gente está falando do Espírito Santo, dom de profecia, como fruto e ação do Espírito de Deus, profetizar é você falar em nome de Deus. Você vai ver demais na Bíblia essa frase, principalmente no Antigo Testamento, ela é mais comum. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Nesse dom, de forma específica, você é usado para falar em nome do Senhor. Você é usado para dar um recado de Deus, que pode ser geral, que pode ser para um grupo, um povo, uma igreja, mas que pode também ser específico. Assim diz o Senhor. Deus está dizendo, o Senhor Deus te diz, o Senhor Deus está falando, e aí você vem e fala o que Deus tem mandado falar. O que é isso? Profetizar. Vocês estão entendendo isso, gente? Isso é profetizar. Você quer ver? Eu gosto muito do exemplo de Ezequiel 37. Ezequiel 37 é o texto do Vale dos Ossos. A gente não vai ficar só no Antigo Testamento, porque a gente percebe essa manifestação clara da parte do Espírito Santo no Novo. Mas vamos dar uma olhada em Ezequiel 37, para a gente não perder. Versículo 4. Ezequiel 37, 4. Quem está entendendo isso, diga amém. Isso aqui é importante. Vamos gastar um tempinho aqui. Ezequiel 37, 4. Diz assim. Como aquela visão do Vale dos Ossos Secos, né? O profeta está no meio de um vale, o Senhor Deus, no verso 2, faz ele andar, ele vê que está seco, sequíssimo, e então Deus pergunta no 3, filho do homem, poderão viver esses ossos? Ah, Senhor Jeová, o Senhor sabe. 4, vamos ler o 4 agora. Então me disse, o que Deus fala para ele? Profetiza. Espera aí, de novo, com calma, vamos mastigar isso aqui. O que Deus manda ele fazer? Profetizar. Profetiza sobre estes ossos. Deus está dizendo, então, espera aí, Deus está me mostrando, Deus está me revelando. Não profetizar não tem a ver com
necessariamente esse nível de revelação. Até que eu não posso dizer para você que não tem a ver com revelação, porque de tudo eu não posso fechar a tampa. Porque quando você fala para alguém em nome do Senhor, há alguma coisa que Deus está te usando nesse nível também. Amém, pessoal? Mas não é o que os crentes hoje, dentro da igreja, chamam de revelação. Depois a gente vai ver isso. Não é nesse campo. Aqui você, na profecia, é usado para falar em nome do Senhor. Isso é profetizar. Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes. Bate um papo com eles. Fala com eles. Fala o quê? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então isso é profetizar. Então na hora que Deus está mandando ele falar com o osso, parece coisa de doido. Mas você pode chegar na sua casa e ter uma ação, uma direção do Espírito Santo, e pode ter uma área da sua vida que, entre aspas, está morta. Você não está rendendo. É uma área da sua vida que é osso seco. Você está entendendo? A linguagem é espiritual. Aí você olha para aquela área que está perdida e você ministra sobre ela. Você fala com osso. Em nome de Jesus, assim diz o Senhor. Debaixo da unção do Espírito. Ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Vida de Deus em vocês. Eu profetizo vida de Deus, conversão na vida do meu filho. Eu profetizo em nome de Jesus, mudança no meu casamento. Quebrado, está ruim, está feio, mas assim diz o Senhor, as coisas vão voltar para o seu lugar, as coisas vão vingar, a porta, debaixo de uma unção do Espírito Santo, você fala em nome do Senhor. Como é que ele fez isso? Pula para o versículo de número 7, olha o 7. Então, profetizei como se me deu ordem, do jeito que mandou, eu profetizei. Houve um ruído, enquanto eu profetizava, enquanto eu falava de Deus para os ossos, um ruído, um barulho, fez um rebuliço, os ossos se juntaram, cada um ao seu osso. Eu amo essa passagem, porque espiritualmente falando, essa visão do vale, me mostra que você ser usado na profecia pode fazer com que as coisas voltem aos seus devidos lugares. É importante, por isso que o apóstolo Paulo diz que ele dá preferência à profecia. Todo crente deveria buscar ser boca de Deus na vida de alguém. Todo crente. Isso não é uma tarefa do pastor ou de qualquer outra pessoa que esteja no altar em evidência ministrando. Isso não deve, nem deveria acontecer apenas durante uma ministração de domingo, 2 horas de domingo. Nós precisamos andar com o Espírito de Deus, irmãos, em uma intimidade tão grande, a ponto de você estar dirigindo e no seu coração o Espírito Santo traz uma pessoa à sua mente. E aí você, não sei, dá uma intuição, um desejo, uma vontade de ligar para essa pessoa. O que você tem que fazer? Na hora, meu Deus, está aqui, vou pegar esse telefone, manda uma mensagem, liga para as pessoas, ela atende. E eu já tive tanto testemunho de pessoas que fizeram isso, me contaram. Pessoas que, na hora que ligam, ô fulano, tudo bem? Tudo bem, o que foi? Está precisando de alguma coisa? Não, precisando de nada, estou te ligando aqui, me vê o seu no coração, e me vê um desejo de falar para você que Jesus te ama demais. Parece bobeira. Mas eu já vi gente desligar o telefone e cair no choro, dizendo, estava orando aqui, pedindo a Deus um sinal, pedindo a Deus que alguma coisa acontecesse, que se Deus realmente me amasse, me desse aqui uma pista, eu estava aqui desistindo da minha vida, e você me ligou. Olha como é importante você ser boca de Deus. Isso não é uma questão só do ambiente religioso, do culto. Profetizar é você decidir ser usado por Deus com a sua língua. É você decidir ser um instrumento de Deus com a sua boca. É você decidir falar até com osso, meu irmão. Você pode estar no ponto de ônibus, você pode estar numa situação difícil, se você estiver ligado com o Espírito Santo, vem um desejo, vem intenção, você pode ser usado para ministrar, abençoar, declarar a palavra de Deus sobre a vida de alguém. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas tem um propósito, tudo que Deus faz tem propósito. Vamos ver o propósito? Volta lá para 1 Coríntios 14, esse é o nosso texto. Tanto o capítulo 12 como 14 de 1 Coríntios são 2 capítulos que você pode deixar marcado aí. E a página vai ficar até amarela, a gente vai passar muito por aí. 1 Coríntios capítulo 14, vamos ler de novo o versículo, vamos ler primeiro, o versículo 1, vai.
Seguir o amor, procurar com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala com o homem, fala com Deus. Ninguém entende, em espírito ele fala mistério. Mas o que profetiza, ele fala com alguém, ele fala com o homem. E ele faz isso para quê? Terminou a pergunta, irmãos. Para que ele faz isso? Pode colar, pode colar. Opa, aqui está na Bíblia o propósito do dom da profecia. Não vamos inventar. Não vamos sair da palavra. Está aqui. Para que serve a profecia? Qualquer outra coisa que não tiver aqui é golpe. Para que alguém vai ministrar e profetizar sobre a sua vida? Para quê? Primeiro, para a edificação da sua vida. Então alguém vai dizer para você, assim diz o Senhor, e te dá uma palavra, e você é edificado com aquela palavra. Você está sendo edificado agora. Amém? A edificação. Quando você sobe no culto, quando você recebe uma palavra que entende, e cá entre nós, se você não entender nada, não tem edificação. Mas se você entende, você sente que Deus falou com você, você foi edificado, porque foi profetizado sobre a sua vida. Você tem que entender essa separação, desvincular isso daquela chamada revelação, porque senão a gente mistifica demais a profecia. Então, estou profetizando sobre a sua vida, a vida de Deus, a palavra de Deus. Quando você entende a palavra, você é edificado. Amém? Mas a profecia não serve só para edificar. O que mais que serve? Para exortar. Para exortar. Isso acontece na igreja, e como eu disse, acabei de falar, fora dela também. Alguém pode ser profeta de Deus, boca de Deus na sua vida, para te dar uma bronca, para puxar a sua orelha. Eu sei que não é gostoso, não é legal, mas é bíblico. E a pessoa vira para você e fala um negócio que você diz, opa, que cruzado foi esse? E eu não estou falando de uma estupidez, eu não estou falando de malcriação, eu não estou falando de a pessoa que é bruta, estúpida, eu estou falando de uma ação do Espírito, que te coloca no seu lugar. O Espírito Santo pode usar alguém, você está se perdendo, você está distanciando, você está esfriando, então alguém é usado pelo Senhor. Isso pode acontecer num culto, bicho, acontece, tem culto que eu já participei, eu saio até torto, meu Deus, que surra! Eu saio até com, meu Deus do céu, eu apanhei, parecia que só tinha eu na igreja. E tem também conversa que você tem com alguém que você, às vezes, se você não guardar o coração, você fica até ofendido. Disse, meu Deus, por que fulano falou isso? Só que tem coisa que Deus permite, é a ação do Espírito Santo. Tem coisa que não é, a gente tem que provar e julgar a profecia. A gente vai ver isso. Mas quando é a ação do Espírito de Deus, também há exortação. Ei, para com isso, você está errado. Ei, que conversa é essa, rapaz? Ei, você está louco? Você está fazendo o que da sua vida? E você toma uma bordoada dessa e você diz, uau, mas acorda, salva. A profecia serve para edificar, mas ela também serve para exortar. E também, para que serve a profecia? Para consolar. Eu dei uma mensagem aqui sobre Absai. Absai é um personagem que salvou Davi, quando Davi estava cansado numa batalha. Um gigante chamado Isbi-Benob se levantou contra ele, tentou matá-lo, e Absai salvou Davi. Terminei essa mensagem aqui, falando sobre Absai, não, pelo menos naquela época, eu não lembro se foi transmitido, acho que eu não transmiti, eu sei que não postei, não divulguei, não estava na rede social ainda. Fui orar com a Camila, e a gente estava orando essa palavra, em nome de Jesus. Eu gosto de orar a palavra, a gente ora a palavra junto, a gente coloca diante de Deus, coisa que mesmo eu pregando aqui, eu disse assim, meu Deus, como a gente é ministrado por nós mesmos. Irmão, você não vai entender, o negócio é esquisito. Mas Deus fala com a gente através da gente, mesmo uma coisa de doido. E a gente está orando junto, Deus, o céu, Absais e tal. Aí ela recebe uma ligação, um texto, alguma coisa assim, foi um texto. E aí uma pessoa do Brasil dizendo assim, olha, estou entrando em contato com você, pode contar comigo, não sei mais o quê, deu uma palavra para ela e disse, Absai na sua vida. Na hora que eu vi isso, eu falei assim, que isso, cara? Deus do céu é esquisito, hein? Porque Deus faz uns negócios estranhos, irmão. Deus existe, gente. Vocês creem nisso ou não? Deus existe e te conhece.
Aí você está assim, um momento em que você precisa de uma palavra de consolo, porque ninguém aguenta apanhar todo dia, irmão. Sabe, a profecia pode exortar, mas fala sério, irmão. Ninguém aguenta tomar surra todo dia. Nós somos humanos. Tem hora que a profecia vem e diz: querido, não desiste não. Estou vendo a sua batalha, aguenta firme. Olha, assim diz o Senhor. Você está pensando em desistir, você diz: cara, quem contou para esse cara? Assim diz o Senhor. Hoje mesmo você falou que seria a sua última ida na igreja. Calma, tem câmera lá em casa? Que é isso? É Deus, é o amor de Deus, é Deus te salvando de você mesmo. Isso é profecia, irmãos. Amém ou não amém? Deus faz isso? Faz. Deixa eu te dar um outro exemplo no Antigo Testamento para a gente vir para o Novo. Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas capítulo 20. 2 Crônicas 20. Fala de um rei chamado Josafá, e aqui está bem claro a ação da profecia, e depois a gente vai ver essa ação no Novo Testamento nos dias de hoje, tá? 2 Crônicas 20. Vamos ler o versículo 14, que a gente não, o propósito aqui não é entender a história toda do rei Josafá. Nós estamos falando de profecia, vamos nos manter na maneira como Deus agiu aqui, como o Espírito Santo agiu aqui. 2 Crônicas 20, versículo 14, diz assim: então veio o Espírito do Senhor. Então, espera aí, tudo começa quando o Espírito de Deus vem, porque nós estamos falando dos dons dele, amém? O resultado de uma ação do Espírito Santo. Então, o povo estava aflito, o rei Josafá aflito, porque eles estavam cercados pelos inimigos, que eram maiores, mais numerosos, eram mais fortes do que ele. Então, eles não sabem o que fazer. Eu não sei se você já passou por situações em que você não sabe o que fazer. Já passou? E você diz: meu Deus, o que eu faço? Então, ele está com o coração na mão, então ele vai orar, ele vai buscar Deus. Eu penso que toda pessoa que está passando por uma situação e não sabe o que fazer, deve orar, deve buscar Deus, deve pedir um socorro, deve orar em outras línguas, deve pedir ajuda, deve se edificar, deve clamar ao Senhor. E aí então o Espírito de Deus desceu. E diz o texto que quando o Espírito do Senhor desceu no meio da congregação, ele tomou um cidadão profeta chamado Jaziel. Então o Espírito Santo vê o Espírito de Deus, e aí o Jaziel, cheio do Espírito de Deus, versículo 15, ele diz, Jaziel disse: quem está abrindo a boca para falar é o Jaziel, mas a palavra não é do Jaziel. É o que acontece na profecia. Você é que fala em nome do Senhor. O recado não é seu, mas é você que está falando. Eu penso que parece bobeira, mas é interessante, importante a gente entender isso, porque tem gente que pensa: não, o Espírito Santo vai me usar na profecia, então eu vou manifestar. Eu perco o sentido, viro os olhos, e assim diz o Senhor. Não, isso aí é filme, é coisa de doido. Você que fala, tanto é que, se você não quiser falar, você não vai falar. Depois eu vou provar isso para você na Bíblia. O Jaziel abre a boca e diz: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, olha a frase que é a assinatura da profecia. Assim o Senhor vos diz. Quer dizer, eu estou falando, mas eu não estou falando em meu nome agora. Agora recado é do Senhor. O Senhor manda te dizer. Irmãos, cuidado, porque isso é muito sério, você falar em nome do Senhor. Você chegar para alguém e dizer assim: o Senhor está mandando te dizer. Irmão, pese, ore, mas ore muito antes de você fazer um negócio desse. Porque se isso é coisa da sua cabeça, se isso é coisa sua, você pode, com perdão da expressão, desgraçar a vida de uma pessoa. E daqui a pouco a gente vai ver como evitar isso na vida de quem fala e também, principalmente, quem recebe. Tem que ter alguns filtros bíblicos para poder mensurar isso, para ver se isso vem de Deus ou não. Eu mesmo já passei por situações que, misericórdia, quase eu arruinei tudo. E olha, tem um tempinho de igreja, já vi muita coisa, irmão. Cada absurdo em nome do Senhor. Assim o Senhor manda te dizer. Tem que tomar muito cuidado com isso.
Mas aqui era o Senhor mesmo. Assim diz o Senhor: não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. O recado veio do Senhor? Veio. Josafá adorou, colocou os cantores na frente, e a vitória foi dele, em nome do Senhor, e glória a Deus por isso. Como também a vitória será sua em nome de Cristo. Amém? Mas vamos ver um exemplo no Novo Testamento, Atos 21. Como é que isso no Novo Testamento? Para nós aqui, particularmente falando de dons, nos dias de hoje, eu penso que é o que mais interessa. Atos 21. Há um exemplo muito claro do dom da profecia aqui. Atos é Novo Testamento, que começa com Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. 5º livro do Novo Testamento. Atos 21. Quem encontrou aí, diga amém. Eu vou ler, por causa do nosso tempo, o versículo 8. Aí depois você pode ler o capítulo todo. Se gosta do tema, se gosta de estudar a palavra, vale a pena. O 8 diz assim: no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, com que ele estávamos, chegamos a Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta, por nome Agabo. Como é o nome do profeta? Agabo. 11. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, vai ouvindo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo. Isso é profecia. Ele está falando, mas o recado não é mais dele, é do Espírito Santo. Assim diz o Senhor, o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é essa cinta, esse cinto. De quem que era o cinto? Do apóstolo Paulo. E o entregarão das mãos dos gentios. Olha a reação dos que estavam com Paulo dentro da casa. 12. E ouvindo nós isso, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Vamos primeiro entender a história. O que está acontecendo aqui? Paulo está na casa de alguém. Chega um profeta, Ágabo. Esse profeta vem, pega, a veste, claro, era diferente, né? Mais vestido do que a veste como a gente conhece hoje ocidental, mas imagine que o profeta vem: William, me dá seu cinto. Aí eu tiro o meu cinto da calça, dou o meu cinto para ele. Aí o profeta pegou o cinto do Paulo, amarrou a mão, depois amarrou o pé com o cinto e disse: coisa de profeta é meio sinistro, meio doido, né? Assim diz o Espírito Santo: assim vai acontecer com o dono do cinto. O dono do cinto é Paulo. Quando a turma ouviu a profecia, começaram a dizer: não vai não, Paulo, não vai para lá não, Paulo. Aí o Paulo tem uma atitude, versículo 13, que só crente vai entender. Quantos crentes tem aqui hoje, amém? Você é crente, cheio do Espírito Santo, vai entender. Você não é crente, não vai entender não. Olha o 13. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando, me magoando o coração? Porque eu estou pronto, não só para ser ligado e preso, mas para morrer em Jerusalém por Jesus. E como não podiam convencê-lo, nos aquietamos. Faça a vontade do Senhor, não dá para parar esse homem não. Espera aí, mas está sendo profetizado a você que lá em Jerusalém, para onde você quer ir, vão te prender, vão amarrar você vai acabar sendo preso pelos judeus. Aí a turma começou a chorar, porque a profecia vinha do Senhor mesmo, porque eles estão vendo Paulo caminhando para a morte. Claro que Deus tem um propósito para ele, pregar em Roma.
Mas ele é amarrado, e quando Paulo vê o pessoal chorando, diz assim, não estou entendendo vocês, não? Vocês estão me magoando agindo assim, porque o pessoal começou a pedir para ele, não vai não, não vai não, não vai não, fica aqui mesmo, fica aqui, é mais seguro, é mais confortável. Paulo diz, vocês estão me magoando, eu sei o que Deus quer de mim, eu preciso fazer a vontade do Senhor, eu fui chamado para pregar, e eu estou pronto não só para ser preso, mas se tiver que morrer por Jesus Cristo, eu vou morrer por Jesus Cristo. E Paulo traz as pessoas para a realidade, que só quem é crente entende, só quem é cheio do Espírito Santo entende, porque se você não é cheio do Espírito Santo, escuta uma coisa essa, o quê? Vou nada, estou fora, está amarrado, em nome de Jesus. Paulo diz assim, não, está amarrado qualquer coisa que me tire do destino. Então aqui surge uma lição importantíssima, irmãos, olha para o pastor William, profecia não é para decidir vida de ninguém. Vamos de novo, informação importantíssima. Profecia do Espírito Santo não é para decidir vida de ninguém. Assim diz o Senhor, vai acontecer isso com o dono do cinto. Está mandando eu ir? Está mandando eu ficar? Não, não, não. Só está ministrando, profetizando, falando em nome do Senhor. Quem decide é você. Pessoa usada pelo Espírito da profecia, o Espírito Santo, o dom da profecia, pode ministrar sobre a sua vida, assim o Senhor diz, a palavra de Deus diz assado, a palavra do Senhor diz assim, mas mandar você tomar uma decisão por uma profecia, não. De novo, não. Só mais uma vez, não. Deus está mandando você separada de 40 e casar com 2 de 20. Não. Pode parecer brincadeira, uma vez a minha cunhada, irmã da Camila, estava no monte e por conta de uma alergia que ela estava tendo no dedo, ela foi sem aliança. E aí a gente tinha muito isso, hoje não tem mais tanto assim, mas tinha um costume de ir no monte orar, você já viu isso ou não? No Brasil tem muito. Então a gente ia para o monte, subia o monte, orar e pá, aquela coisa, buscando a Deus, e estamos orando, e tá, aquela coisa toda, e alguém, profeta, assim diz o Senhor, assim, como era uma roda, todo mundo de mão dada, assim diz o Senhor, para você, Deus está preparando um varão para você, não sei mais o quê, Aí depois que ele ministra, profetiza, ela diz assim, então, mas eu sou casada. Então, peraí, o Senhor não... Mas Deus pode fazer? Deus pode fazer isso, mas isso tem que ser julgado. Você quer ver uma coisa? Olha o que diz. Abra aí, por favor, a sua palavra. Ao mesmo tempo, 1 Tessalonicenses 5:20. Primeiro eu vou ler esse. 1 Tessalonicenses 5:20. 1 Tessalonicenses 5:20. Vamos colocar esse versículo aqui no telão que a gente ganha tempo. O que diz aí em 1 Tessalonicenses 5:20? Não desprezeis as profecias. Então, o primeiro recado, de um primeiro lado, nesse primeiro ponto, tudo aquilo que alguém te falar em nome do Senhor merece a nossa atenção. Se alguém falar para mim, em nome do Senhor, eu pelo menos vou averiguar. Eu de cara, estou falando de mim, meu conselho para você é, de cara, não joga na lá do lixo. Dá uma averiguada no negócio. Porque é muito sério falar em nome do Senhor. Pode ser em nome do Senhor mesmo. Então você tem que dar uma verificada. Pelo menos eu entendo que é o mínimo que a gente tem que fazer. Profecia não pode ser desprezada. Ao mesmo tempo, olha o que diz 1 aos Coríntios 14, 29. Ao outro lado, 1 aos Coríntios 14, é o capítulo que a gente estava lendo, só que a gente vai lá para o verso 29. O 29 diz assim: e falem 2 ou 3 profetas, sublinha essa frase, e os outros julguem. Então, profecia deve ser julgada. Vocês entenderam ou não? Sim diz o Senhor. Então vamos julgar. Como é que julga isso? Pela palavra.
Pela palavra. Está na Bíblia, isso é bíblico. Isso vamos ver se é de Deus. Isso fere algum princípio da palavra? Como alguém um dia disse, ou foi até nesse livrinho que eu li ontem, estava falando que ele estava na igreja, aí uma pessoa disse, olha, sim, diz o Senhor, Deus está mandando dizer que há um pecado para a glória de Deus. Já está ruim o negócio, porque não existe pecado para a glória de Deus. Então, quando a gente conhece a Bíblia, fica mais fácil você julgar o que está sendo ministrado sobre você. Eu contei para vocês um tempo atrás, pelo menos acredito que contei, estava solteiro, cidade de Jaú, morando na igreja, solteiro, namorando com essa moça bonita que amarrou meu cadastro aqui agora há pouco, mas namorando por carta. A gente se via, irmãos, uma vez por ano. E a gente namorou assim 3 anos, uma vez por ano. 3 dias, nos vimos 3 dias em 3 anos. Eu não entendo um pouco o desespero de alguns. Não, pastor é de Deus. Tem que ser hoje. Pai, não vou aguentar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Está lá na minha Bíblia. Tudo espera. Se você ama hoje, você vai amar daqui 3 anos. Mas e se sair? É melhor não casar, porque e se você casar esse trem sair? É melhor desistir logo. Porque o que é de Deus tem que vir para ficar. Amém ou não amém? Estou fechando a igreja, que elas podem correr, sabe? A igreja tinha uma pode correr, aquela parecida de bar, né? Terminou um culto, estou sozinho, moro na igreja, solteiro, estou fechando a porta. Na hora que eu estou abaixando a porta assim, vem um vizinho da frente, atravessa a rua. E ele diz assim, querido varão, quando fala varão, você já antena, né? Fala, o que foi? O Senhor Deus tem um recado para você, se é o pregador daqui, sou eu. Assim diz o Senhor. Eu falei, ixi, temor, porque a gente, quando você fala em nome do Senhor, é sério, né, irmão? Esta que você está namorando não é para ser a sua mulher. Isso é laço. Ela sabe, eu contei tudo para ela. Laço. Sai fora desse negócio, é laço. Irmãos, eu estou falando para vocês isso, irmão, porque eu era pastor, e isso me abalou. Eu fico pensando numa pessoa que está começando agora. Eu era pastor. Mas minha vontade de não errar, um temor a Deus era tão grande, que, irmão, foi na hora. Acabei de descer a porta da igreja, liguei para ela e terminei o nosso noivado. Sério? Porque para mim sempre foi mais importante agradar a Deus do que qualquer outra coisa. A vontade de Deus é eu ter isso, é ter aquilo, não ter, irmão, não quer nem saber quanto custe. Eu quero cumprir o que Deus tem para a minha vida, acabou, não tem conversa. Então foi assim, facão, grosso, irmão. Mas a mulher de Deus, cara, a mulher de Deus, a mulher lá em Cuiabá, no Mato Grosso, sem entender nada, tadinha. O que aconteceu? Deve ter tomado alguma coisa. O que aconteceu com esse cara? Desliga o telefone, ela bate o joelho no chão. Depois que ela vem me contar, né? Falou assim, Deus, eu não aceito passar por esse negócio, não. A tua palavra diz, o que é a palavra? O que é conhecer a Bíblia? Que o Senhor não é Deus de confusão. Se o Senhor está nesse negócio, isso é o que o Senhor tem para a minha vida, e é Ele que o Senhor tem preparado para mim, Ele vai me ligar hoje, agora, e 5 minutos. Bichinha é fogo, irmão. Irmãos, e eu comecei a ficar aflito lá em Jaú. Aflito, um trem, um mineiro chama de trem, começou a tomar conta de mim. Eu falei, que isso? Gente, um desespero, o que eu fui fazer? Meu Deus do céu, me dá esse telefone. Fui ligar. Me perdoa, fiz besteira, falei uma abobrinha. O enviado do cão atravessou a rua aqui. Falando abobrinha para mim, eu quase estraguei minha vida. Irmãos, e olha, foi quase. Mas Deus é bom, me deu uma pessoa que era dele, entendeu que era um ataque, orou, não criou uma situação, orou, caiu na hora por terra também, soube reconhecer que caí numa cilada
uma profecia furada. Tem profecia furada? Demais. 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 Eu estou contando experiência pessoal para você entender que se eu, sendo pastor, me abalei, eu fico pensando numa pessoa, como eu já atendi gente perturbada que chega na igreja, pastor foi revelado, pastor foi dito, pastor foi profetizado, pastor falaram para mim em nome do Senhor, e eu agora estou aqui perturbada. E eu estou me lembrando de um caso que tocou o telefone aqui, eu estava aqui nessa igreja, eu não sei se essa pessoa nem é daqui, mas na hora que eu atendi, penso numa irmã brava. Já viu, irmã brava? Brava, irmão. Brava, nervosa. Brava. E ela começou a brigar comigo, porque Deus, e não sei mais o quê, vocês oram, não sei mais o quê, e a minha vida não muda, e aí eu não sei mais o quê. Eu falei, que é isso que está acontecendo? E ela, uau, eu disse no telefone, o que está acontecendo? Na hora o Espírito Santo falou comigo, não briga com ela não. Ela está ferida. Ela está precisando de uma palavra, porque ela está colhendo uma coisa e disseram para ela que a culpa é dela. E na hora, eu comecei a profetizar sobre ela no telefone. Eu falei, na hora que ela cansou de brigar comigo, vontade minha, no princípio era desligar o telefone. Eu não sou de briga, mas também desliga, acabou. Corta. Mas na hora me veio aquela palavra. E depois a gente vai entrar até na palavra de conhecimento, porque Deus mostrou, e aí vem a profecia, que é você falar em nome do Senhor. Eu disse para ela, querida, eu tenho um recado de Deus para você. E ela está, só ouvia isso no telefone. Nem sei se ela está aqui, qualquer coisa manifesta aí, no bom sentido da palavra. Porque a gente terminou amigo, o telefone terminou amigo. Começamos brigando, mas terminamos na boa. E eu disse para ela, assim diz o Senhor. Eu até preguei uma vez uma palavra dessa aqui. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas nem tudo que a gente colhe foi a gente que plantou. Aí ela começou a me ouvir. Como é que você sabe? Eu falei, não, eu não sei de nada. Eu tenho no meu coração um desejo enorme de explicar a você, em nome de Jesus, que não é culpa sua. E por que, com base no quê? Qual é a palavra? Onde é que está escrito isso? Porque a gente aprende e escuta mais, tudo que a gente planta a gente colhe. Gálatas fala isso. Não erre, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele ceifará. É assim que está na Bíblia em Gálatas. Mas há uma parábola contada por Jesus sobre o joio e o trigo. E na parábola do joio e o trigo, os semeadores, eles plantam o trigo, a semente boa, e de noite um inimigo vem e joga o joio. Ninguém está vendo. E no outro dia, um tempo depois, começa a crescer o joio no meio do trigo, e eles perguntam para o Senhor da terra, mas nós não plantamos sementes boas? E o Senhor diz, sim. Por que tem joio então aí? Aí o Senhor diz, olha a frase, foi o inimigo que fez isso. Mas na hora o Espírito Santo me deu essa palavra para ela. Eu disse, querida, é verdade que a gente planta, a gente colhe, mas você pode estar colhendo, mas nem tudo que a gente está colhendo hoje foi necessariamente você que plantou. Então você pode estar enfrentando um problema na sua casa, com um filho seu, e na sua mente, para piorar, ainda tem uns crentes dentro da igreja que diz, que tipo de mãe, hein? Que ruim que você deve ter sido, né, para merecer isso, porque tudo que planta, colhe. E tudo que a pessoa precisa, irmãos, e não precisa, é de um espírito de acusação, é de culpa. Então eu senti no meu espírito que ela estava a ponto de fazer uma loucura. Porque uma sensação de culpa estava tomando conta dela. E quando uma pessoa está ferida, magoada, cheia de culpa, ela sai atirando em todo mundo, irmão. Então, ela descarregando aquilo em mim, na hora eu senti, no meu espírito, não sei te explicar, irmão, é uma pressão do Espírito de Deus. Na hora eu parei, querida, eu tenho uma palavra de Deus para você. Tudo que o homem planta, ele colhe, mas nem tudo que ele colhe foi ele que plantou. Deus está mandando dizer a você, não é culpa sua. Pensa numa mulher que começou a chorar do outro lado, irmão, descambou, desarmou. E aí nós pudemos conversar e finalmente atender e orar por ela, porque não tinha papo.
quando o Espírito Santo planta no seu coração uma impressão, a palavra para você dar para alguém, querido, você tem que dar. Vocês entendem o que eu estou falando? Se de um lado, irmãos, a profecia ela não pode ser desprezada, como a gente está falando, do outro lado, com alguns exemplos que eu te contei, a gente tem que julgar a profecia para ver se ela vem do Senhor. O mesmo texto de 1 Coríntios 14, a gente leu 29, vamos ler de novo? Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, o que nos leva a entender que todos podem aprender a fazê-lo, buscar essa graça do Espírito Santo, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Agora, olha a frase, sublinhe ela. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você não quiser profetizar, você não vai profetizar. Se você não quiser falar, não vai descer do céu uma mão, eu estou te mandando. Não. Não é uma coisa que toma conta de você e você perde o sentido. Não. Ser usado por Deus é simplesmente o que essa frase diz. Ser um instrumento da mão de Deus. Você que abre a boca e fala. E é assim para todos os dons de falar. Eu queria falar em língua, você tem que abrir a boca e falar. Eu, por exemplo, demorei para entender isso. Eu lembro que eu vinha na frente da igreja, o pastor chamava, agora Deus vai passar com o Espírito Santo. Aí eu ia lá na frente, aí tem um versículo que eu vi, até o missionário mesmo comenta demais isso, numa fita VHS, irmão, fita, me senti velho, hein? VHS, o nome, o batismo com o Espírito Santo. Aí tem um versículo na Bíblia que diz assim, enche bem a tua boca, abre bem a tua boca, e eu a encherei. Aí ele ficava na frente do altar assim, para Deus encher a boca dele. Eu vinha na frente do altar, na hora que o pastor começava a orar, eu ficava assim, e deixava o meu queixo mole, assim, porque na minha mente um trem sobrenatural ia acontecer, e aí então, sei lá o que ia acontecer comigo, e eu ia falar em línguas. Mas é você que fala. Vem a presença do Espírito Santo, você abre a boca e você fala. Se você não falar, você não vai falar nunca. Deus te dá um desejo, planta no seu coração, o Espírito Santo te dá uma palavra, o Espírito Santo te faz lembrar de um texto da Bíblia e coloca uma pessoa na sua mente. Aí você escolhe. Se você não quiser falar, você não vai falar. Se você não quiser ser usado para profetizar sobre a vida de alguém, você nunca vai ser usado. Isso não vai tomar conta de você e obrigar você. Você vai sentir um desejo, uma vontade enorme. E a Bíblia diz, é Deus que opera em nós o querer, como efetuar. E aí vai vir aquela impressão, aquele texto, aquela pessoa e uma convicção. E você abre a boca e fala, olha, eu tenho uma palavra para você. Vai ter momentos que vai dar medo, vai parecer, meu Deus do céu, será que é coisa da minha cabeça? Aí você ora, você vai para a Bíblia, você verifica. Mas se o Senhor Deus tem plantado no seu coração, escute, e você não faz, uma pessoa pode tomar uma decisão errada por causa da sua omissão em ser usado por Deus. Você entende isso? Uma pessoa pode ter orado aquele dia dizendo assim, Deus, eu preciso de alguém, de um sinal, de uma palavra, e você tinha a palavra, e Deus te deu a mensagem, e Deus mandou você falar com a pessoa. Eu penso que isso é sério, porque as pessoas podem deixar de agir porque a pessoa não foi usada como deveria ter sido. Então, minha oração hoje, nós vamos fazer essa oração por causa do nosso tempo, é que a nossa igreja seja uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. E que o dom de profecia não esteja atrelado, preso, apenas àquele que está ministrando durante um culto. Mas os dons de falar em nome do Senhor estejam presentes no nosso dia a dia. Na sua casa, você pode falar com o filho em nome do Senhor. Claro, aquilo que o Senhor está mandando, sensível à voz do Senhor. Mas nós podemos buscar isso, porque se a nossa boca estiver mais alinhada àquilo que o Senhor manda falar, nossa vida vai mudar demais, irmão. Amém ou não amém? Você pode aplaudir o Senhor que Ele merece? Querido, deixa eu fazer uma oração por você de pé. Não consegui falar tudo que eu queria falar,
mas eu espero que o Espírito Santo tenha tratado com você. Eu quero separar pelo menos uns 5 minutos para a gente orar e buscar a graça do falar, debaixo da unção, debaixo da direção do Espírito Santo. Pedir a Deus que nos dê boca dele. E eu queria desafiar você a orar assim comigo. O que nós vamos orar? O que nós vamos pedir agora? Deus, eu quero ser boca do Senhor nessa terra, por onde eu passar. Não é só na igreja. Igreja, um ambiente é tranquilo, é fácil, é propício. Mas na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu serviço, aonde você estiver, sabe, dirigindo, ser sensível à voz do Senhor e ser boca dele. A nossa boca tem que ser boca de Deus, amém? Boca de Deus. Fecha os teus olhos. Ó Espírito Santo, nós temos separado esse tempo para buscar o Senhor, para buscar a tua face, para buscar a tua presença. E com a tua presença, meu Pai, os presentes, os gifts, os dons que o Senhor tem, distribuindo na igreja. Tudo isso para o aperfeiçoamento do corpo. E como corpo, como membros, como de um corpo cujo cabeça é o Senhor, nós queremos ser também instrumentos nas tuas mãos. E Deus, eu oro, como nós temos clamado a Ti aqui aos domingos, eu oro, meu Pai, para que o Senhor desperte pessoas aqui e use pessoas em nome de Jesus de Nazaré. Use pessoas em nome de Jesus. Temos clamado a Deus por um agir, por um fluir do Teu Espírito, um Espírito Santo batizando, enchendo. Queremos, meu Pai, sim, distribuição de dons nesse lugar, e hoje em especial, meu Deus, que o Senhor nos dê pessoas, meu Pai, com variedade de línguas, meu Deus, interpretação de línguas, e profetas do nosso meio, homens e mulheres erguidos pelo Senhor, pessoas que decidam, meu Pai, serem bocas de Deus. Abram a boca para dizer o que o Senhor diz, e não o que acha, o que pensa, o que imagina, meu Deus, o que ouviu da vida dos outros. Não, nossa boca não é para isso, Deus, nossa língua não é para isso, Senhor. O Senhor tem que encher a nossa boca, meu Pai. Enche os nossos lábios nessa manhã, enche a tua igreja, Espírito de Deus. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, queremos falar sobrenaturalmente, queremos falar poderosamente. Oh Espírito de Deus, vai enchendo a tua noiva. Se você é cheio da presença, se você é batizado com o Espírito Santo, se você tem os dons da variedade de línguas, ou mesmo, querido, você é cheio do Espírito de Deus, fala língua estranha, você pode começar a falar em outras línguas. Eu sei, nós entendemos, nós não estamos falando com homens, estamos falando com Deus, para edificação nossa. Nesse momento nós somos edificados. Espírito de Deus, queremos viver isso, queremos sair, meu Pai, do campo do aprendizado, da informação, do recebimento de informação, e nós queremos experimentar isso na prática, nós queremos viver isso na prática, nós queremos provar disso na prática. Espírito de Deus, Espírito Santo, vai batizando, vai enchendo, vai capacitando, meu Pai, meu Deus, imprimindo no Espírito dessa pessoa a palavra do Senhor, meu Deus, vai nos dando a impressão do Espírito, trazendo, meu Deus, ao meio de um coração, pessoas que precisam de uma palavra de exortação, de edificação ou de consolação. E usa esse homem, Deus, usa essa mulher, Deus, em nome de Jesus. E canta, buscando Ele, nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu Deus, desejo é sentir Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar.
Levante a sua mão para Ele. Espírito de Deus, enche cada vida, cada pessoa, no nome de Jesus de Nazaré. Deixa eu fazer uma oração por você especial. Você pode colocar a sua mão assim sobre a sua boca, sobre os seus lábios, num ato de fé. Meu Deus, dá-nos esse presente aqui nessa manhã. Dá-nos esse presente. Nós queremos ter a nossa boca alinhada, a nossa boca, meu Pai, alinhada à Tua palavra. Hoje, meu Deus, nós queremos fazer um concerto com o Senhor, os nossos lábios como um instrumento do Senhor. Queremos abrir os lábios, Deus, não para ser voz do diabo, para ser voz do inimigo. Nunca mais, Deus, voz de uma fofoca, voz, meu Pai, de um diz que me disse. Nossa boca não é para isso, o Senhor não nos fez para isso. A nossa boca, meu Pai, é para ser usada pelo Teu Espírito, com dons de falar em línguas, de interpretá-las, meu Deus, de edificar outras vidas com a profecia. Que a nossa boca, meu Pai, seja um instrumento, Senhor, a tal ponto que o que sair dela venha com um carimbo, meu Pai, a assinatura do assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos nessa manhã. E os que creem digam amém. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, que Ele merece. Aplauda o Senhor, que Ele é digno de honra.